Olá, meu irmão, minha irmã, que grande alegria é poder novamente estar junto de você para mais uma reflexão do Evangelho do Dia aqui no canal do YouTube da Missão Aviva-nos. Olha, se você está chegando no nosso canal pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que nós postarmos aqui um conteúdo você seja notificado. Nós estamos na terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024, segunda semana da Quaresma. E o que será que a liturgia diária, o Evangelho do Dia, tem a nos dizer hoje, né? Hoje, o Evangelho do Dia está em São Mateus, no capítulo 23, versículos do 1 ao 12. Vamos ver o que diz para nós o Evangelho? Diz-nos o seguinte: dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso, trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de serem chamados rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que estás nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que evangelho forte. Jesus vem falar e denunciar a incoerência e o contratestemunho dos escribas e dos fariseus. Jesus, primeiro de tudo, ele faz um alerta. Ele diz que os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés e diz que é preciso observar e fazer tudo o que eles dizem. Meu irmão, minha irmã, independente da condição de pecado, da vida daquele que anuncia o Evangelho, ou anuncia o Cristo, que prega as verdades do reino, é necessário observar e obedecer. Quando é que nós não devemos observar? Quando o Evangelho ou a lei de Deus está sendo adulterada, manipulada. Agora, quando ela é transmitida na sua plenitude, Jesus orienta que deve se observar. Na situação dos escribas e dos fariseus, como o próprio Cristo disse, eles pregavam, anunciavam, ensinavam, mas não praticavam. O que eles queriam era somente os status, queriam ser aplaudidos e reconhecidos como autoridades daquela época. Queriam e gostavam de ser chamados de mestres. Será que essa realidade nós identificamos na igreja hoje? É claro que sim. Infelizmente nós temos muitas pessoas que vão assumir uma posição dentro da igreja, seja de coordenação, liderança, pregação, enfim, mas o fazem para ser aplaudidos, o fazem simplesmente para serem notados. E esta não é uma prática que agrada ao coração de Deus. Ninguém nesta terra seja chamado de mestre, porque um só é o mestre e é Jesus. O anunciador da Boa Nova tem que ter a mesma postura de João Batista. Quando João diz, eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Em João, no capítulo 3, versículo 30, vai dizer, importa que ele cresça e que eu diminua. O anunciador, ele não é maior do que
o anunciado, do que o Cristo. Ele é apenas um servo. E na condição de servo, ele sabe o lugar que tem que estar e que deve estar. Nós somos como que placas em meio à estrada, que apontam a direção, que apontam o caminho, mas não é o fim. Imagine só você, se dentro de um carro, numa viagem, você para ali numa placa, como se a placa fosse o fim, né? É ali que você deve chegar, na placa. Haveria uma grande tragédia, congestionamento e não se vai para lugar algum, não é? Você só vai se a mensagem que está contendo na placa você observa e segue em frente. Então, os anunciadores, aquele que prega o evangelho, aquele que fala das leis, que ensina, eles estão mostrando o caminho a ser seguido, que é o caminho da verdade e da vida. Aliás, Jesus ele vai dizer, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos anunciar Cristo. A nossa pregação, ela deve ser cristocêntrica. Então, meu irmão, minha irmã, se você hoje está na igreja, né? Ou de repente na sua caminhada você identificou alguém que está lá como liderança ou uma pessoa dentro da igreja influente, você percebeu que a pessoa ela é incondizente com aquilo que ela prega. Se ela vive dentro da igreja, ela é um santo, mas fora da igreja ela é um servo do demônio. E isso gerou no seu coração uma tristeza, a vontade de largar a fé. Não faça isso, porque Jesus ele orienta, eu volto a dizer lá no versículo 3 do capítulo 23 de Mateus: observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Nós devemos estar na igreja não é por causa de pessoas, mas é por conta do próprio Cristo ressuscitado. E veja bem, existem algumas pessoas que têm a audácia de falar que não, eu não preciso ir na igreja porque Cristo não fundou uma igreja. Eu acho que para essas pessoas falta uma interpretação bíblica real, verdadeira, autêntica. Se você observar lá o Antigo Testamento, quando Deus tira o povo hebreu do Egito, ele para frente pede para que faça tendas de oração. Essas tendas eram o lugar onde se reuniam para adorar o Deus vivo em comum unidade. Então é sim necessário. No Antigo Testamento houve ali o Templo de Salomão, as sinagogas. O que era isso? Era um lugar de reunião, de oração, de adoração ao Deus vivo. Então sim, é necessário, é vital, é importante pertencer a uma comunidade de fé. É importante fazer parte de uma comunidade. Não queira viver a sua fé de forma autônoma. Não, eu preciso rezar em casa, eu falo com Deus a hora que eu quiser. Isso é bem verdade, mas é necessário para compor o corpo de Cristo, que é a igreja. Nós precisamos, os membros, estarem unidos. Já imaginou no nosso corpo, se a nossa mão esquerda fala, não, eu vou fazer minha própria vontade, o nosso pé direito também, a perna, vai fazer a minha própria vontade, eu vou para um canto, eu vou para o outro. Isso se torna uma anomalia e não há uma sincronia e nem sintonia. Quem é que conduz aqui o nosso corpo a uma perfeita sintonia? A nossa cabeça, o cérebro. Assim é Cristo para a igreja. É Ele que conduz o corpo, é Ele que conduz a igreja, mas eu preciso me sentir parte desse corpo, eu preciso estar inserido neste corpo. Assim como Jesus ele faz uma analogia, né? Quando lá no Evangelho de São João, no capítulo 15, ele fala da videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. É a mesma dinâmica do corpo que São Paulo traz ali na sua primeira carta aos Coríntios. A mesma dinâmica. Jesus ele fala, o Pai é o agricultor, e ele fala, todo ramo que tiver ligado em mim produzirá fruto, e o que não produzir será cortado e lançado ao fogo. Então é necessário estarmos dentro de uma comunidade de fé. É lógico que dentro da igreja você vai ver muitas dificuldades, muitas pessoas com problemas de caráter, de personalidade, enfim, são pessoas que estão ali dentro da igreja buscando uma transformação. Agora, se você vai para a igreja para prestar atenção na vida dos outros, você está errado. Porque você vai para a igreja para adorar ao Senhor e buscar Cristo.
Não é para observar o que o outro está fazendo de errado. Maior ainda é o teu pecado, que ao invés de estar com o teu coração e os olhos fixos em Jesus, você estava disperso olhando para outras situações. É claro que também tem situações que são tão escandalosas que ficam aí evidentes e não tem como negligenciar. Mas essas situações não podem nos tirar do convívio, não podem nos tirar da comunidade. É necessário estar dentro da comunidade. Então tira da sua cabeça essa ideia de que não se precisa de igreja. Existem muitos influenciadores que falam que você não precisa de uma igreja, que Cristo não criou uma religião. Aquilo que então ele disse para Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, é uma mentira, é uma farsa. Foi Cristo que fundou a Igreja Católica e por isso é necessário estar dentro dela. Claro, respeito aqui aqueles que têm outras denominações, outros credos religiosos, cada um faz da sua vida o que bem entender. Mas lembre-se de uma coisa, que no juízo, no dia do julgamento, todos nós prestaremos conta do nosso proceder, da forma que nós estamos vivendo a nossa cristandade aqui. A nossa vida deve ser coerente. Principalmente se você hoje é uma liderança dentro da igreja, mas também não só a liderança, todo bom cristão precisa viver uma cristandade coerente. Agora, dentro da catolicidade, ainda mais, né? Precisamos viver aquilo que Cristo ensina. Não podemos fazer como muitos, infelizmente, hoje fazem, que assemelham-se aos escribas e fariseus que Cristo denuncia aqui. Apontam o dedo para os pecados dos outros, apontam o dedo para as misérias dos outros enquanto estão imersos no lamaçal do pecado. Querem tirar a trave dos olhos dos outros, mas não são capazes de remover as que carregam consigo. Antes de eu anunciar a palavra ou denunciar o pecado de alguém, eu preciso ver se de fato eu estou em dignidade e na posição para poder fazer isso. E claro, quando a gente anuncia a verdade, isso vai gerar um desconforto nas pessoas, eu preciso ser coerente, eu preciso ter a autoridade. A autoridade é ter testemunho de vida, viver de fato aquilo que eu prego, senão não tem eficácia alguma. E lembra-te de que você pode mentir para as pessoas, mas ninguém mente para Deus. Ele conhece tudo em nós. Não adianta você tentar ter um lugar dentro da igreja, lutar, perseguir, fazer tantas coisas para ter uma coordenação ou um lugar de destaque somente para ser visto. Cristo está vendo. E se você busca a sua recompensa aqui na terra, que recompensa você receberá nos céus? Eu prefiro a recompensa que vem dos céus e não as recompensas dos homens aqui da terra. Aliás, não estou aqui, como bem orienta a palavra do Senhor, para agradar os homens. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Senhor. E é assim que deve ser. Meu irmão, minha irmã, se o evangelho do dia de hoje fez sentido para a sua vida, se fez você refletir, eu quero te pedir, aproveite para compartilhar, para que outras pessoas possam também ter acesso a esse momento de reflexão. Não se esqueça de deixar o seu joinha, porque isso nos ajuda no nosso apostolado aqui nas redes sociais. Deus abençoe você e até amanhã no nosso próximo encontro.